Continuação de um bom sábado. É muito bom estar aqui convosco. É muito bom estudarmos a palavra do Senhor. Eu estou aqui neste momento com o nosso irmão Ricardo. Olá, bom dia. Juntos vamos recapitular aquilo que estudamos durante a semana e temos muito gosto que estar convosco, que estão do outro lado da tela. Espero que seja tão bom para vós como vai ser para nós, com certeza. Com certeza. Debatermos aqui assuntos da Palavra de Deus. Okay. Então a lição dessa semana vem falando para nós orgulho versus humildade. Agora é um tema um bocado assim espinhoso para algumas pessoas e quanto para nós também, né? Eu ia dizer para mim também. Para mim também, então. E o texto para memorizar, né? O verso para memorizar nos diz, lá em Lucas 14:11, fala para nós, porque todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. O que você tem a me dizer sobre esse texto, Gabi? É que, olha, para mim, isto tudo ataca o nosso eu, o que nós somos. Diz que qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Eu imagino o que é que essa pessoa se sente ser humilhada. Querer ser importante, querer estar à frente, querer ter o melhor lugar, não é? E ser humilhado. Deve ser uma sensação tremenda. Principalmente para essa pessoa que construiu uma vida de orgulho, talvez. Penso que as pessoas, às vezes, elas têm 20, 30 anos e no momento da conversão ela precisa acabar com tudo aquilo que ela construiu e a partir dali ser uma nova criatura. Que é maravilhoso. Isso Sim. aconteceu comigo, porque eu vim do mundo, eu sei bem do que é que estamos a falar. Eu vim do mundo e no mundo ensina precisamente o inverso. Tens que lutar, tens que passar por cima da A, B e C para seres o melhor, para teres o melhor ordenado, para seres considerado uma pessoa decente na sociedade. É tudo ensinado ao contrário. Portanto, nesta lição, a pessoa que é humilde vai ser exaltada. Não é bem a mentalidade do mundo, não é bem desse mundo que a gente... Isto é algo tão extraordinário que quem experimenta o sentido inverso, portanto, vir do orgulho para a humildade, é que depois vê quão bom é poder descansar sem ter a preocupação de ter que ser melhor que o outro, aquela guerra, alguma interna, outra às vezes até exterior, não é? Sim, exato. Mas aquela guerra de querer ser bom, de querer mostrar mais, ter as melhores notas, os melhores prémios, etc., não é? E depois isto vem de casa também. Vem de casa. Eu fui ensinada pelo meu pai, que me dizia assim: se boa cama fizeres, em boa cama te deitas. Portanto, o esforço é teu. Exato. E quando nós aprendemos que não precisamos de nada disso e o nosso lugar é garantido no céu, com o Rei de tudo, o Criador de tudo, por sermos humildes, quando Deus diz que o reino dos céus é das crianças, que nós temos de ser como elas, se queremos lá entrar. Opa, uma criança não tem nada disto, não Pois, é? exatamente. A criança não tem preocupações e eu acho interessante que a lição vem colocando para nós uma questão que fica aqui para nós, na nossa discussão da lição e também para as pessoas que estão nos assistindo em casa, que é por que é tão fácil nós apontarmos o orgulho no outro, não em mim? Já pensaste nisso? Penso e envergonho-me. Pois, é isso. Acredita. Acabo por pensar, se víssemos os olhos de Deus ao ouvir um filho seu, que ele criou, a quem ele dotou com dons para ser exaltado. Repara, não é? Sim, sim. Porque foi Deus que lhe deu aquelas capacidades. E ele orgulha-se daquilo que ele é, esquecendo quem lhe deu
quem o criou assim, eu sinto vergonha Eu, perante Deus. eu vejo que as pessoas elas não davam tanta importância ao ar que respiravam até acontecer o Covid. Algumas pessoas pensam, mas foi Deus que... Não tô falando isso. Jamais Deus queria o Covid acontecer. Claro. Mas nós só damos importância quando perdemos. Ou seja, o ar começou a faltar nas pessoas quando ficavam adoecidas. E o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar agradecidas pelo ar que respiram. Se nós conseguimos qualquer tipo de conquista, quem nos deu o fôlego e o ar para respirarmos foi o Deus. Sempre. A força é dele, dele é a honra, dele é a glória, e é isso que a lição vem colocando para nós, que às vezes é fácil nós acreditarmos falsamente que a força vem de nós. Esquecemos-nos. Por isso eu digo, sentimos vergonha perante aquele que nos deu tudo e nós aqui a dizermos que somos bons. Isso. Enfim. E ao lutar, o grande conflito justamente é sobre isso. Quando nós olhamos o contexto do grande conflito, é justamente sobre adoração, orgulho. Como eu posso dizer? A história completa, ela se resume em Satanás, originando-se orgulho no coração de Satanás. E aí esse sentimento ruim passa a nós, pecadores, a partir do momento que nós ali começamos a viver nesse mundo de pecado. E ao viver nesse mundo de pecado, esse sentimento faz parte de nós, mas é um sentimento ruim que nós precisamos abandonar. E esse é o grande conflito, mas é um conflito que eu não tenho que ter com o nosso próximo, eu tenho que ter comigo mesmo. Exatamente. O cristão ele precisa analisar a sua vida e ver se ela está de acordo com Deus ou se não está de acordo com Deus, se está correto ou se não está correto. O problema é que eu gosto de apontar o erro do meu irmão, é mais fácil do que eu entrar em confronto. Sabes, as pessoas veem para fora, não veem para dentro. Se começassem a analisar de dentro, não é? Acabavam por ver que estão a fazer uma triste figura a apontar aos outros, porque afinal eu faço as mesmas coisas, tenho os mesmos defeitos, só que nós não olhamos para nós. É mais fácil ver aqui o outro que está à nossa frente, não é? Sim. E depois, um defeito, porque a gente pode ver e calar, mas muitas vezes é como tu dizes, apontamos o dedo. É porque o cisco do olho do irmão incomoda, mas a trave que está no meu olho, aí não incomoda. Por quê? Porque é no meu olho. Então, nós vamos ainda falar um pouquinho sobre a história durante a lição, mas eu acho interessante que a lição vem colocando para nós que Deus, ele é um Deus que ele nos dá toda a possibilidade para sermos pessoas diferentes. Mas às vezes nós, pela nossa natureza, acabamos por saber que a nossa natureza é pecaminosa e nós precisamos ir contra a nossa própria natureza. Difícil. Na lição que tratamos esta semana, que é orgulho versus humildade, eu acho que a causa maior e o prejuízo que nós causamos a nós próprios com esses sentimentos vem de nós acharmos o eu. Eu quero, eu gosto, e o resto do mundo tem que ser gerido à minha volta da maneira que eu quero e que eu gosto. Isto deita abaixo qualquer situação dessas. O que é que quer dizer? Se pensarmos no outro como devemos pensar, afinal, um dos grandes mandamentos, quando foi perguntado a Jesus o que é que ele disse que era: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como e a o ti próximo como a ti mesmo. Ora, como a mim mesmo, repara, não estamos a pôr de parte a situação de cuidarmos de nós. Porque se nós não temos amor para dar ao nosso próximo, se nós não temos amor por nós mesmos, também não vamos ter para dar ao nosso próximo. Nós só damos aquilo que temos. Este amor por nós próprios é que faz aquilo que tu estavas a dizer. Recolhimento e pensar como é que eu estou, o meu estado. Eu sou uma pessoa
com orgulho, capaz de passar por cima de outras pessoas, de não ter compaixão por elas, de me achar melhor que os outros. Isso é tentar amar-me a mim própria, é cuidar de mim, não só fisicamente, mas espiritualmente, não é? É claro. Se eu conseguir, sempre com a ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo jamais nos deixa, é Ele que nos vai apontar o nosso erro. E ele que vem nos buscar, né? Em momentos de dificuldade é ele que vem nos buscar. Deus sempre vem ter com o homem. Às vezes é o homem que não quer ter com Deus. Exatamente. É porque lá está a tal vergonha. É isso. Quando eu penso que como é que eu posso ser orgulhosa perante Deus que fez tudo por mim, não é? Exato. E eu sinto vergonha, é verdade. É contra a natura. É contra a natura. Agora, também é contra a natura a gente, ok, no nosso ambiente religioso, vá lá, não é? Devíamos de ser. Não somos porque eu sou imperfeita. Começa logo por mim, não é? Isso, nós somos todos. Exato. Portanto, começa logo por mim. Mas, quando olhamos para o resto do mundo, são capazes de nos achar um pouco anormais. Mas o que é que nós pretendemos no fim disto tudo? É agradar a quem? A Deus. Mas justamente é o que acontece, porque nós queremos estar bem quanto às pessoas, ou estar bem... E isso faz nós orgulhosos. É isso, porque nós temos que entender que nós não devemos se importar com o que os outros pensam, o que eles deixam de pensar de nós. Nós temos que agradar apenas a Deus. Deus é que nós devemos conta. E como falaste bem, Deus ele não teve orgulho nenhum em descer do céu e vir aqui morrer por nós. Isto. E ele sofreu muito mais do que nós sofremos. Às vezes, uma pequena discussão, nós falamos, nossa, sem merecer. Às vezes nós ficamos remoendo aquilo, e aquilo faz com que nós ficamos tristes, abatidos, porque Provérbios fala, né, que o espírito abatido faz secar os ossos. Nós ficamos tristes, abatidos, e isso nos magoa por dentro. E isso quer dizer que Jesus, ele sofreu muito além disso. E como ovelha muda, foi ali até a cruz, e as pessoas, Jesus foi humilhado, as pessoas cuspiam em Jesus, as pessoas mandaram soltar Barrabás. Jesus não tinha feito nada, mas as pessoas escolheram Barrabás. Só fez bem. Só fez bem, só curou. Eu nessa situação de Jesus, eu vejo como Satanás trabalha. E se Satanás conseguiu fazer isso ao Filho de Deus, perfeito, porque apesar de ele ter vindo à Terra, ele subiu ao céu perfeito, ele não errou em nada o tempo que esteve connosco cá. Nem em pensamento Jesus pecou. E foi acusado como foi. Como é que estava o orgulho dele? Que foi rei, que foi criador de tudo, fez tudo tão belo. Como é que estava o orgulho dele quando lhe cuspiam, quando lhe faziam aquele mal? Ver suas próprias criaturas fazendo o que aquilo. Fizeram. E outra, ele estava dando a vida por essas criaturas. Ainda por cima, que eles nem sequer isso entenderam. Nem sequer isso estavam a entender. Entendeu o ladrão na cruz. O ladrão na cruz entendeu. Ao último minuto da vida dele, ele reconheceu que ele estava a fazer aquilo por ele. Um deles, né? Porque o outro... O outro não. Pois. Por isso, o mundo é como é. O mundo é como é. Agora, se nós temos a palavra de Deus que nos instrui, que nos alerta que isto é o Espírito Santo a falar connosco, a dizer-nos que é errado ser orgulhoso e que devemos ser humildes, qual é a nossa atitude? Tem que ser realmente de redirecionar as nossas prioridades. E essa é a parte mais difícil, é redirecionar as nossas prioridades. Essa é a parte mais difícil. Ao final da lição, tem uma pergunta que nos é dito ali, que você falou que queria comentar para nós na lição de domingo. Ao finalzinho da lição, fala para nós quão orgulhoso tenho realmente sido? De que forma isso pode estar afetando o meu relacionamento com Deus e com as pessoas?
Porque acaba por ser o egoísmo, né? O egoísmo é aquele sentimento que faz com que eu me importe apenas comigo mesmo. Então já não faz sentido eu me importar com Deus ou me importar com qualquer outra das pessoas que estão à minha volta. Eu tô bem, eu preciso estar feliz, eu preciso estar bem fisicamente, eu posso estar bem de saúde, mas se o outro não tá, eu não tô nem aí. E é o que o mundo prega, que nós não devemos nos importar com as outras pessoas. Porém, Deus, ele nos dá uma ordem, para nós negarmos o que nós somos, sermos novas criaturas e amar uns aos outros. Agora, amar quem me ama é muito fácil. Pois. O problema é amar aquele que não me ama, aquele que me faz o mal. E eu acho que Se compreendêssemos o grande conflito, não era tão difícil, Ricardo. é isso. Porque se nós olharmos para a pessoa que nos atinge de diversas maneiras, ora de palavras, mas geralmente começa sempre por palavras, que nos sentimos tão ofendidos. Se olhássemos para aquela pessoa e pensássemos: ignorância, esta pessoa não sabe o contexto em que vivemos. Afinal, tudo isto começou com orgulho no céu ainda. Exato. Um ser lugar que era perfeitíssimo, perfeito, pois. um lugar perfeito, com um ser perfeitíssimo criado por Deus. As pessoas, os anjos que estavam em volta também eram perfeitos. Quem estava lá também? Deus perfeito. Tudo. Não havia mal. Exatamente. E se originou lá. No entanto, aquele homem exaltou-se. Queria ser igual, se possível, passar acima de Deus. Ter o seu trono em cima do trono de Deus. Tudo porquê? Porque queria ser adorado. Ele não queria a responsabilidade que Deus tem. Ele não queria sacrificar-se para vir salvar a humanidade. Isso não. Isso não era para Lúcifer. Ele não queria passar por ser injustiçado. Não. O que é que ele pretendia? Adoração. É aí que bate o orgulho. Uhum. Porque o primeiro pecado original foi no orgulho. Exato. Porque ele tornou-se orgulhoso, porque ele era lindo. Ele era perfeitíssimo. Ele regia bem, ele cantava bem, ele estava no meio de tudo que era bom e achou que podia... eu sou tão bom que... Espera aí, eu vou subir mais um degrauzinho. E entretanto os outros vão ficando por baixo. Portanto, o que é que ele não era que todos subissem, era ele subisse. Exato. O tal orgulho, para que os outros o pudessem adorar. E este fator da adoração também cabe a nós, cuidado. Quando nós somos orgulhosos, também possivelmente estamos a puxar a adoração para nós. Eu sou melhor do que tu, por isso eu posso encher o meu peito de ar. É isso que a lição de segunda-feira vem falando. Exatamente. Nós precisamos nos conhecer para que o orgulho deixe de ser essa arma de Satanás contra a nossa vida. Que nem damos conta que aparece, cuidado. Exato, é tão Ele está cá e de repente eu já tenho voltado atrás. Porque a gente vai... Não, eu estou a entrar num campo errado. E aí é que o Espírito Santo está a falar connosco. Quando nós temos aquela reação de que estamos errados, não é... Eu não disse isso, eu não queria dizer isso, eu não queria fazer isso. O que é que devemos fazer? Voltar atrás. E isso também é na questão do pecado. O pecado só acaba tomando parte da nossa vida porque muitas das vezes confiamos em nós mesmos para vencer o pecado. E aí, eu tenho ali o pecado que eu roubo. Aí, não, eu vou deixar de roubar. A primeira oportunidade que você tem de roubar, você vai roubar. Por quê? Porque eu quero deixar de roubar. Não é assim que funciona. Pois não. É Deus que coloca em nós o querer e o efetuar. Como que nós queremos ter a nossa própria força? Não existe essa possibilidade. Cristão e orgulho não tem como andar em paralelo. Um tem que ser deixado no meio do caminho. Ou você deixa de ser cristão e continua sendo orgulhoso, ou você deixa o orgulho e continua sendo cristão. Essa vida paralela não tem como existir, coexistir. Pois não.
E não vai... Estamos a enganar a quem? Exato. A nós? É Só? nós mesmos. Deus vê tudo. Exato. É um texto, inclusive, que a lição coloca para nós que... Eu não quero deixar passar a segunda-feira sem ler aqui um pequenino uma frasezinha que eu achei muito bonita. Claro. E que devemos pensar nela. Diz assim: Cristo só pode salvar quem reconhece ser pecador. Se eu tiver orgulho e não me reconhecer como uma pecadora, Cristo não pode fazer nada por mim. Porque eu já estou cheia de mim. Não há espaço para Jesus. Exato. Não há como Jesus possa estender uma mão e dizer-me: anda, filha, tu estás a precisar. Temos que ser nós a dizer: por favor, Jesus, dá-me a tua mão, porque eu não consigo. Esvaziar-se de nós mesmos, né? Eu não consigo. E aí o nosso orgulho vai para baixo. Aí somos como uma tal criança. E aí Jesus pode moldar-nos e pode fazer-nos humildes suficientes para reconhecermos que temos um valor extraordinário para Ele. Porque apesar de humildes, nós não deixamos de ter o nosso valor. Humildade é uma coisa. Agora, o valor que nós temos para Jesus é muito grande, porque Jesus viria aqui à Terra só que fosse por uma pessoa. O nosso valor vale o sangue de Cristo. Exatamente, era isso que eu queria dizer. O nosso valor, então, até há uma frase que algumas pessoas falam: é que ele não vale nada. Vale o sangue de Cristo. Cristo morreria por ele. Se fosse só para ele, pecador, Cristo morreria por ele. E é isso que nós não entendemos, porque Jesus, ele acabou por deixar toda a sua honra e glória, que ele era adorado do céu, para vir morrer em nosso lugar. Merecíamos? Não. Nós nada. 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 E é por isso que nós precisamos reconhecer quem é mesmo o que nos mantém, o que nos sustenta e que nos dá força para continuarmos. Tem uma parte que fala assim, ó, em 1 João 1,9, fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A justiça não é minha. Se nós sofremos injustiça aqui nessa terra, quem faz por nós justiça é o próprio Deus. Mas nós queremos fazer com a nossa própria mão. Com capacidade. Não temos, não somos nada. Nós não somos nada. A partir do momento que nós reconhecemos... A nossa justiça é zero. É isso. O Espírito Santo, se nós temos esse pensamento e esse reconhecimento de que nada somos, é o Espírito Santo que coloca em nós essa humildade de dizermos que nós não somos nada sem Jesus. Que nós precisamos buscar Ele a todo momento, todos os dias. Só que quando nós começamos a talvez ter mais bênçãos e acabamos por progredir na vida, acabamos nos esquecendo de Deus e quem nos deu tudo. Por isso é que por vezes também temos algumas aflições. Exato. Quando a Bíblia nos diz: é tudo dai graças, tudo é no bom e no mau. No mau também dá graças. Exatamente. Não é? Sim. Porquê? Porque até alguma coisa de mal, algum percalço que nos aparece na vida, tem a sua finalidade. E nós só reconhecemos isso depois de passarmos aquela fase má e depois olhamos para trás e dizemos: ainda foi bom aquilo ter acontecido. Claro, claro. Ainda falávamos há tempos por causa dos empregos, por causa do sábado. Sim. Não é? Que há pessoas que dizem: o problema do sábado. Sábado nunca foi problema. A primeira questão: sábado não é problema. Sábado é bênção. Bênção, muita bênção. Agora, para quem procura um emprego e vai a uma determinada empresa e a gente tem que dizer: olha, o sábado não, e à sexta-feira tem que sair mais cedo. E eles dizem lá: aqui nesta empresa nem pensar, porque aqui trabalhamos por turnos, calha ao sábado, tem que ser. A gente vai para casa e vai dizer: olha, o problema do sábado. Não. Aquele emprego não era para nós. Deus sabe de todas as coisas. Aquilo não é para nós. Por isso, até as coisas que nos parecem às vezes que não são boas, está Deus no comando da nossa vida. Repara, o trimestre passado e este trimestre que estamos a começar agora, tudo fala do relacionamento com Deus. Sim.
todo ele aponta para o nosso relacionamento com Deus. É individual? É. É coletivo? É. É da igreja? É. O relacionamento com Deus não é só meu, porque o meu exemplo pode atrasar a vida de muita gente ou até pode beneficiá-la. Por isso nós não podemos dizer que somos sozinhos. Eu faço aquilo que eu quero e me apetece comigo. Não. Tem consequências. Por isso, perdi-me? Sobre as consequências do que nós escolhemos, não é nós que escolhemos, é Deus que escolhe por nós. Exatamente. A reação, a contra-reação ao problema. Deus está no leme da nossa vida, o nosso relacionamento com Deus está em ordem, nós falamos com Deus, Deus fala connosco, através de sua palavra. Ele fala connosco, temos um relacionamento. Se cortamos essa conversa entre nós, então não há relacionamento possível. Começa logo por aí. Imagina que as pessoas elas têm a ideia de Deus como um ser mágico que nos dá desejos. Então, se eu tenho algum problema, peço a Deus. Mas bem, não é relacionamento. Ele está tentando Deus, ele está tratando Deus como se fosse servo seu. Então aí já começa a parte do orgulho. O orgulho só acontece quando nós queremos bênção apenas para nós. Aí o evangelho nos confronta. Por quê? Porque ele fala para orar para quem nos persegue. Os nossos inimigos. Os nossos inimigos. Então não fala que você, por ser cristão, você não vai ter inimigos. Você vai ter inimigos. Temos. E é para você orar por ele. Não temos outra maneira. Porque falar diretamente para uma pessoa orgulhosa não é bom. Nós não vamos ganhar aquela batalha. Porque a pessoa considera-se num nível superior ao nosso. E tudo o que nós dissermos não entra naquela cabecinha. Portanto, o orgulhoso não tem outra maneira. É não debatermos com ele. Custa calar. Custa. Se nos estão a dizer injustiças e coisas que até são mentira, por exemplo, custa calar. Mas nós temos que ter a capacidade de olhar para Jesus. Como é que foi com Jesus? Como já falámos aqui. Portanto, calar. E no nosso íntimo, na nossa conversa com Deus, orar, como tu disseste. É o nosso trabalho, não é combater um orgulhoso. Porquê? Porque eu também sou orgulhosa, não tenho capacidade para estar a dizer a outra pessoa que não o seja. Porque nós todos temos esse defeito. Lutamos com ele, mas não estamos sozinhos. Nós temos Jesus do nosso lado, que nos ajuda. Com oração, a gente consegue. Porque é Jesus que faz a obra em nós, como tu também já afirmaste. Nós temos aqui em 1 de Pedro 5,5, que diz assim: Mancebos, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros. E revesti-vos de humildade. Revesti-vos é vestir, tapar-nos completamente. Revestirmos é como pôr uma película por cima de nós. Uma segunda pele. Exatamente, de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. O soberbo não agrada a Deus. E Deus não atende ao soberbo. A um orgulhoso Deus não atende. Está cheio de justiça própria, não precisa de Deus para nada. Mas dá graça aos humildes. Portanto, não nos serve de nada termos a mania de que somos os melhores que os outros. Aqui está explicado perfeitamente, e em diversos sítios na Palavra de Deus, como devemos ser. Tudo o que seja contrário a isto, vem do inimigo das almas. É isso. Tudo o que seja contrário a isto, vem do inimigo das almas. Não temos com que nos vangloriar de nada. Nós nascemos imperfeitos, o que fazemos é imperfeito e o que dizemos também é. Se por acaso sai melhor do que isto, é graças a Deus. É isso. Quando nós olhamos graças a Deus. Uma pessoa para definir a humildade, vem logo Moisés. Moisés sim. teve uma linda história na palavra de Deus. E, inclusive, ele em Números fala que Moisés, servo de Deus, que foi o mais humilde entre os homens. Vê lá. Por quê?
Porque ele deixou a sua pompa no Egito como rei, que ele poderia ser o faraó, e ele deixou tudo aquilo para se tornar Era a entidade sofredor máxima na Terra naquela altura. naquela altura. É sim, O sim, faraó era a entidade máxima na Terra, era rei de tudo, senhor de tudo. senhor de tudo. E o que aconteceu? Ele escolheu ser servo, escravo, castigado, povo de Deus. Foi para pastor, pode certo. É fantástico, não é? É, Ele que tinha uma posição logo a seguir ao faraó, porque ele era considerado filho de faraó, estudou na universidade, tirou cursos, era uma pessoa letrada e ganhou calos nas mãos com o cajado exato, de andar atrás do gado, exato. com um pau na mão. E não foi pouco tempo. Aqui está outro caso onde às vezes o revés nos faz bem. Ele também teve aqueles 40 anos lá, não foi, não, há quem diga que é no deserto, mas ele tinha um rebanho, não era tudo totalmente deserto, de certeza. Se ele, 40 anos, 40 anos, Para esquecer tudo aquilo que para se desviar de orgulho, de presunção, de toda a sabedoria própria, para se desviar daquilo tudo e poder ser revestido de humildade. Ao ponto de, quando Deus o chamar, ele dizer: eu não tenho capacidade. Quem sou eu para ir perante um faraó para pedir para libertar um povo? Quem sou eu, Senhor? E quando nós O mais vemos pobre a dos história... pobres, o mais humilde dos humildes. Quem sou eu? Não tenho capacidade. E quando Moisés ele fala isso, ele não é como andar de bicicleta, a pessoa nunca esquece como fala, como mas ele se sentiu indigno pelo papel no qual Deus tinha colocado. E todos nós temos um papel especial no qual Deus nos coloca, a sermos servos das pessoas. E quando Deus coloca esse chamado para nós, às vezes nós achamos que, além de sermos suficientes, achamos que podemos ser Autossuficiente. além disso. E não, Moisés, mesmo sabendo ser, ele ainda era letrado, ele não deixou de ser. Ele ainda era letrado. Ele ainda sabia falar. Mas naquele momento, pela ordem que Deus estava dando para ele, a missão que Deus estava colocando, Sentiu-se pequenino. sentiu-se pequenino. E Hebreus 11, que é a galeria dos heróis da fé, Sim. mostra para nós aqui no verso 24: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter gozo do pecado. Ou seja, ele recusou todas as pompas e as honras Exatamente. para se tornar povo de Deus. E nós às vezes não estamos dispostos a nada porque o nosso orgulho não deixa. Aí é já um grande problema. É triste, é triste. Eu penso que o orgulho, irmã, ele vai ser... É um peso tão grande que não vai conseguir deixar que nós sejamos arrebatados. O problema do orgulho maior, julgo eu, é o facto da gente quase não dar por ela. Porque há orgulho grande, não é? Aquele que se vê muito bem, mas também há outros orgulhos. Um orgulho pequenino, mas que está cá. Aquela semente pode crescer. Se nos derem a oportunidade, vem à flor da pele. Sim. Por isso é que Moisés levou 40 anos a esvaziar-se. Eu tenho 20 e tal anos de igreja. Ainda me falta o restante. Para ser completamente humilde, ao ponto de achar que eu não consigo respirar se não for Deus que me faça respirar. É isso. Que mexa o meu coração, que mexa o meu pulmão. Não tenho eu capacidade nenhuma para isso. Eu dependo totalmente do meu Deus. E nessa dependência nós tornamos-nos humildes. É isso. Essa é a humildade que Deus quer de nós. Ele não nos quer fazer inferiores aos outros. Ele não nos quer sermos capachos dos outros. Não é isso que Deus quer de nós. Porque nós somos filhos do Rei Altíssimo. Sim. Ok? Ele quer-nos perfeitos. E para sermos perfeitos, temos que nos esvaziar de nós para nos enchermos com Deus, com Cristo. É por isso que quando nós olhamos a imagem de Deus como um espelho, um reflexo,
E nós vemos o quão distante nós estamos do nosso perfeito exemplo, nosso perfeito caráter. Então, nós só podemos voltar a ter Deus como centro da nossa vida se nós o colocarmos lá como o ser que vai fazer a mudança na nossa vida. Aí entra o esvaziar o eu e nos enchermos do Espírito. E Moisés, ele fez exatamente isso. Ele não lembrou que ele era o filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser chamado filho de Deus. E foi através dele que Deus mandou os 10 mandamentos. É isso. O Escolheu tal homem boa humilde. parte da Bíblia, escreveu boa parte da Bíblia e foi considerado o homem mais humilde que já pisou na face dessa terra. Maravilha. Eu acho que ele já ganhou os méritos e a honra que Deus colocou. É muito melhor do que ser chamado filho do Faraó. Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida, ele está no céu. Pronto. Agora vamos ali, irmã, para a lição... Qual é a maior ofensa, não é? Exato, lição de quarta-feira. E agora nós vamos ver o que aconteceu com pessoas que estavam com o melhor professor, que estavam com Jesus, eram seus discípulos e estavam discutindo quem ia ser maior no reino de Deus. Eles não tinham entendido nada. E às vezes nós achamos que entendemos muita coisa. E às vezes nós não entendemos nada. Então eles estavam ali em uma pequena discussão para saber quem ia sentar junto com Deus no seu reino. E vem falando um pouquinho para nós sobre que os discípulos, mesmo andando com Jesus e tendo conhecimento de estar ao lado dele, não ainda tinham entendido quem era o Ainda tinham reino. venda. Tinha. Tava tudo, ainda era obscuro para eles, porque eles tinham um orgulho. Aqui diz, na lição, e diz muito bem: nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. E eu compreendo porquê. Porque com estes dois defeitos, não são qualidades, são defeitos, orgulho e presunção, não há como Deus poder passar do campo dele para o meu. Porque eu tenho esta venda à minha volta, orgulho e presunção. Ele te deixa distante de você ver a verdadeira realidade. Nada é tão ofensivo e tão perigoso para o espírito humano, é o que diz. De todos os pecados, é o mais desesperado e mais incurável. Incurável. Deus não consegue interferir com aquele ser humano porque ele está cheio dele próprio. Não há espaço para Deus. O problema do orgulho, e esta é chamada a maior ofensa, acaba por ser o pecado original de Lúcifer. Estava tão cheio dele próprio. No sítio onde estava, como é que ele pôde ter aquele pensamento? Queria ser mais do que aquele que o criou, que o fez. Exatamente. E isto acontece connosco. Isto acontece connosco. O nosso orgulho ofende mais Deus do que qualquer outra coisa. É um traço de caráter difícil de ultrapassar. E aqui tem Cuidado. um conselho da parte de Deus. Para termos um relacionamento melhor, é nós nos colocarmos como propriedade de Deus. Tanto o nosso coração, como a nossa vida, como o nosso pensamento e todo o nosso ser dedicado como propriedade de Deus. E aí, quando nós vamos tomar qualquer tipo de decisão, fala, Deus, é isso que o Senhor quer? Aham. Quando eu estou em algum determinado Gostas? local, eu adoro quando Deus Senhor, ele gostas? coloca... Gostas de como eu estou? É Gostas isso. do que... É como vamos comprar uma roupa. Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Ou vamos na questão do emprego, como a irmã tocou bem. Às vezes, se há tantas dificuldades para você poder guardar e honrar a Deus, Não é vale porque a pena. talvez não é o emprego ideal para você. Deus tem Outro lugares melhores. E Deus ele não vai tirar um filho seu de um lugar bom para colocar num lugar ruim. Jamais. Deus ele quer sempre ver o filho dele bem. Mas a propriedade tem que ser de Deus. Só que às vezes nós queremos ter
a nossa própria razão e sermos donos de nós mesmos. Aí há um contraste. Não tem como haver essa... Aí entra o grande conflito. É deixar o pensamento do Aquilo o que eu egoísmo, para gosto, poder deixar Deus agir através de mim. Mas Deus vai agir através de mim? Claro, é isso que Deus quer. Esvazie-se e Deus vai tomar conta do teu coração. Experimenta e vai ver como é bom. É isso. Dá a Deus uma chance. Exato. Experimenta. Experimenta confiar realmente. E a gente vê as coisas acontecerem. É incrível. Sim. É incrível. A gente vê as coisas acontecerem. É como um filho que confia 100% no pai e o pai fala, vem. Vem. Vai, Amanda. E ele vai. Salta. Ele salta. Por isso que o nosso coração deve ser como de uma criança. Primeiro, a criança não guarda mágoas. A criança, às Outra vezes, coisa boa. ela briga e logo a dá seguir. 5 minutos elas estão brincando juntas. É. Ou elas se abraçam, pedem desculpa. E nós crescemos e esquecemos dessa essência. Aí o irmão já me olhou torto, eu já não vou olhar para ele. Aí há pessoas que estão há 10 anos na igreja que não se olham. Não faz sentido nenhum. Se não houver perdão, não havendo perdão, o orgulho ainda lá está. Exato. E a pessoa não vai ser salva por Deus. Deus não consegue alcançar uma pessoa Mas que a palavra... não perdoa. A palavra de Deus no Pai Nosso está escrito: perdoai-vos assim como eu perdoo. Pronto. Agora, as pessoas... É uma coisa tão simples. Primeiro temos nós que perdoar e depois seremos perdoados em função do nosso perdão. Exato. Não é perdoa-me e eu depois vou perdoar o outro. Eu quero o céu. Tá bem, você tem que perdoar, irmão. Então, melhor não. Prefiro ficar aqui. Não faz sentido nenhum. Esquecemos que no céu não teremos fronteiras, nós não teremos cercas, nós não teremos... uma casa não pode ser perto da casa do outro irmão, que senão não vai pro céu. Não há espaço não para há isso. espaço, não vai não haver tem espaço como. para essa pessoa, porque o orgulhoso ocupa muito espaço. Exato. Já o seu ego já é muito grande. Muito não grande. tem como Deus agir. Então, é muito grande. Precisamos parar de fazer um autodiagnóstico e de pedir a Deus que nos abra os olhos para o nosso verdadeiro estado, porque o orgulho pode ser o fator número 1 que nos impede neste momento de termos um relacionamento íntimo com Deus. Isto é a palavra de Deus a falar-nos. Devemos fazer... reparar bem nas nossas atitudes e até mesmo nos nossos pensamentos, porque às vezes nós até somos amáveiszinhos uns com os outros, mas cá dentro podemos estar a alimentar um processo de orgulho. Quando eu quero ser mais que outro, já aí está o orgulho a começar. E foi isso que aconteceu com os discípulos, com esses discípulos que estavam a discutir. Qual deles é que ia ficar a substituir? E Jesus, ele no verso 27 de Lucas 22, fala assim: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Ele está colocando ali quem é o... né? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. O dono da mesa estava a servir. E isso nos coloca, se Deus, que é Deus, ele submeteu a salvar a humanidade. Ele não precisava disso. Ele poderia ter construía logo meia fora, dúzia de homens depois. Exato, construir um novo mundo onde ele teria filhos talvez mais obedientes, mas Claro. não. Ele resolveu nos dar uma segunda chance. Não, porque lá está. Isto ao fim e ao cabo tudo se resume em amor. Isso. É a base de tudo. A essência de Deus é amor. Eu acho que a maneira de nós nos tornarmos semelhantes a Cristo é pensar que Ele está aqui mesmo. Ele vive connosco. Ele come o que eu como. O que eu estou a comer, depois Jesus pode comer. Eu vou sair, para onde eu vou, Ele pode vir. Exatamente. Aquilo que eu digo, Ele pode ouvir.
Se não tivermos consciência de que Jesus está 24 horas, Ele disse que não nos deixaria sós. Até ao fim dos séculos. Jamais estamos sós. Temos que confiar na presença dele constante ao nosso lado. E podes ter a certeza que o nosso orgulho cai Eu vi uma frase que perante fala, um ser como Jesus Cristo. uma frase que fala que se nós materializássemos Jesus em nosso pensamento, muitos dos nossos pecados seriam evitados, Sim, porque teríamos vergonha. exatamente. Então, o problema é que nós, às vezes, esquecemos que Deus, ele está do nosso lado. Mesmo sabendo que Deus está do nosso bom, lado, mas- acabamos por esquecer, porque não o vemos. Agora, se nós víssemos Jesus ao nosso lado, muitos dos nossos pecados seriam evitados e a nossa vida seria diferente. Então, Deus não está vendo, Deus está vendo tudo, mas se eu pensar e esquecer que Deus está vendo, acabo por pecar. É, Então, nós começamos a materializar Jesus na nossa vida, como falaste bem, quando vamos sair ao nosso trabalho, quando nós vamos ir aos nossos estudos, quando nós vamos ao mercado fazer compras, quando nós vamos a qualquer... os nossos relacionamentos até, não é? Exato. A nossa vida em sociedade. Toda, Deus tudo. ao nosso lado. Ele é a nossa dupla. Ele é a nossa dupla. Então, onde eu vou, ele vai também. Estamos sempre ao pé dele. E isso vai fazer com que nós deixemos a nossa vontade. Começamos E deixemos a ele guiar. Ele nos guiar. Assim como um pai, quando está conduzindo seu filho, e ele sabe o caminho, o pai sabe o caminho. O filho está ali de mão dadas a ser conduzido pelo pai. Estou-me a lembrar de Enoque, que andava com Deus. E o que é que lhe aconteceu? Ele foi Deus o levado. levou. É isso. Deus o levou. Eu imagino Enoque, se calhar até falava alto, não é? Falava com Deus. Olha, Senhor, agora vou tratar do meu pequeno almoço. O que é que tu achas? Como fruta? Ou como aqui uma mortadela qualquer ou qualquer coisa no género? Tu não gostas de mortadela, pois não? Então vamos comer fruta aqui os dois. Prepara o meu pequeno almoço com Deus. Eu acredito que Enoque falava com Deus como eu estou a falar agora aqui contigo. Constantemente, né? É, para tudo ele tratava com Deus. E Deus disse, tu já nem vais gostar de viver aí nessa terra, com as pessoas como elas são. Anda, vem viver comigo. Já Vem somos viver amigos? comigo, já somos amigos. Isso é maravilhoso, né? Portanto, esse relacionamento é uma coisa que eu gostava, eu quero para mim, eu luto para isso. Eu espero que todos lá em casa também o sintam. Sim. Porque viver a atmosfera celestial, já aqui na Terra, é muito bom. É muito bom. Viver o céu na terra faz parte da vida do cristão. Faz, não podemos pensar que aqui é tudo sacrifício e lá então teremos tudo. Não. E até não. um lugar que há muitos conflitos, provavelmente há conflitos porque nós tomamos a nossa direção própria e não deixamos Deus escolher por nós. Às vezes há conflitos dentro do próprio lar, dentro do próprio trabalho, dentro da própria igreja. Acontecem conflitos porque ao invés de deixarmos Deus dirigir, nós deixamos a nossa própria vontade de dirigir. E aí acontecem as consequências daquilo que escolhemos. E aí nós reclamamos com quem? Com Deus, e não faz sentido, porque não foi Ele que escolheu. Nem sequer lhe perguntamos. Exato. E aí, Deus, Ele tem um caminho para nós, que é o caminho da paz, mansidão, domínio próprio. Os frutos do Espírito são tão claros, e o cristão, ele deve exalar isso. O problema é que nós gostamos de ser orgulhosos, avarentos, egoístas, pensarmos só naquilo que me apetece. É isso. E nós esquecemos que os outros... Jesus fala para amarmos os outros, o nosso semelhante. Lá está. Temos que contemplar Jesus. É isso. Olhar para Ele, ver como é que Jesus atuava nas situações. Jesus que conseguia ler o pensamento das pessoas e não acusou. Ele sabia que aquela pessoa que estava a pensar mal. E mesmo assim, ele teve amor suficiente
para mostrar amor àquela pessoa, para que ela tivesse ainda um caminho de retorno. Aquela cena de Jesus ao escrever na areia, quando lhe Por trazem a exemplo, mulher adúltera, demonstra bem o que Jesus veio fazer por nós e o que nós devemos fazer pelos outros. Para nós é mais fácil apedrejar as pessoas do que ao invés que de horror. escrevermos na areia o nosso próprio pecado. Então, nós Olha, precisamos começar a olhar para nós, para o nosso interior e entendermos que nós, sem Deus, não somos nada. Tem um texto aqui que fala em Provérbios 15:33, a humildade precede a honra, né? Tá lá em Provérbios 15:33. No finalzinho da nossa lição fala que para ocupar elevado cargo diante dos seres humanos, o céu escolhe o obreiro como João Batista, assume a posição de humildade diante de Deus. O discípulo mais semelhante às crianças e o mais eficiente no trabalho para Deus. Os seres celestiais podem cooperar com aquele que procura não se exaltar, mas salvar os outros. Já pensou se a nossa missão fosse salvar os outros? Nós temos que fazer a obra para isso. O problema Com é o nosso que exemplo, para pelo sermos menos. obreiros verdadeiros, nós temos que deixar com que o nosso Pai ele nos conduza. Essa lição é maravilhosa e é uma reflexão a nós. E nós precisamos, já estamos a caminhar para o final da nossa lição, nós precisamos mesmo fazer uma reflexão e vermos se Deus está nos guiando ou nós mesmos estamos nos guiando. É a mensagem que fica. Jesus é a personificação da humildade. Não vale a pena olharmos para os outros que nos parecem bonzinhos. Vamos logo diretos a Jesus. Se tivermos dúvida em alguma coisa, olhemos para Jesus. E existe uma palavra que define tudo isso que nós estudamos aqui. É misericórdia. Todos os dias pela manhã, ao você dobrar o seu joelho porque você acordou, pedir misericórdia a Deus, para que Deus possa nos transformar em pessoas melhores. Por favor. Porque a nossa natureza é ruim, é pecaminosa e só há transformação se nós pedimos misericórdia da parte de Deus. E Ele dá. Espero que vocês em casa tenham gostado da nossa lição. Foi uma lição muito especial. Gostei muito de estar contigo, Gabi. Obrigada, Sempre foi muito bom. os assuntos Tá muito ficam bom. profundos. E não deixe de estudar a lição. É algo importante para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual. E estudando a lição, você vai estar dizendo que Jesus está comandando a minha e a tua vida. É verdade. Tenha um bom sábado e que Deus o abençoe.